E se eu te dissesse que um dos filmes mais brilhantes e inovadores do cinema é também o filme mais polêmico da história? E você sabia que esse filme, além de ter tido um impacto monumental no cinema, também teve um impacto na política e na sociedade americana, gerando ódio de um lado e amor do outro? Mas antes de descobrirmos qual é o filme mais polêmico da história, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos começar mais um episódio da Lux Media, onde a luz do cinema ilumina a sua alma e onde você é uma estrela. Seja muito bem-vindo. Como vimos nos episódios anteriores sobre Hollywood e o primeiro longa-metragem, o cinema estava se desenvolvendo cada vez mais na década de 1910. Com o crescimento e popularidade do cinema, a demanda por histórias mais complexas, com efeitos mais elaborados, abriu espaço para os primeiros longas-metragens. Como histórias mais complexas não podem ser contadas em poucos minutos, a duração dos filmes começou a aumentar. Como vimos no último episódio, depois do lançamento do primeiro longa-metragem na Austrália, em 1906, A História de Kelly Gang, outros cineastas em diversas partes do globo entraram nessa longa corrida para produzirem seus primeiros longas-metragens. Junto com o desenvolvimento do longa-metragem, Hollywood estava se desenvolvendo como um grande centro de produção cinematográfica no início da década de 1910, atraindo os cineastas mais brilhantes do mundo todo. Para se ter uma ideia, o primeiro longa-metragem filmado em Hollywood foi The Squaw Man, de 1914, dirigido pelo pai do cinema épico, Cecil B. DeMille. Em 1915, um outro longa-metragem de Hollywood foi lançado. Esse longa-metragem gerou fortunas nas bilheterias, pois ele revolucionou o cinema com suas técnicas inovadoras. E esse filme veio a definir a linguagem do cinema moderno. Esse filme foi responsável por transformar o cinema na forma de entretenimento mais popular do mundo. Mas ao mesmo tempo, ele também foi responsável por incitar várias atrocidades, gerando protestos e revoltas em diversas cidades dos Estados Unidos. Esse filme acabou tendo um impacto muito positivo para o cinema, porém muito negativo para a sociedade, tornando-se o filme mais polêmico da história. O filme mais polêmico da história do cinema é o filme mudo O Nascimento de uma Nação. Dirigido pelo grande D.W. Griffith, O Nascimento de uma Nação é considerado a obra-prima do diretor, pois nenhum filme da época conseguiu igualar a sua complexidade narrativa, inovações técnicas ou sucesso financeiro. Embora centenas de longas-metragens tenham sido feitos antes do Nascimento de uma Nação, foi esse filme que popularizou o longa-metragem de uma maneira monumental, estabelecendo o longa-metragem como o formato principal de cinema. Com seu escopo épico, efeitos elaborados e diversas linhas narrativas que se conectam, Nascimento de uma Nação tem uma duração de 3 horas e 15 minutos. Se hoje já achamos um filme com mais de 3 horas longo demais, imagine a surpresa das pessoas em 1915. O filme conta a história de duas famílias brancas na Carolina do Sul, os Stonesman, que vieram do norte, e os Cameron, que eram sulistas. Phil Stonesman se apaixona por Margaret Cameron, e Ben Cameron acaba se apaixonando por Elsie Stonesman. Nessa época, a Guerra Civil Americana começa, dividindo as duas famílias. Os Stonesman, como nortenhos, se juntaram ao Exército da União, e os Cameron, como sulistas, se juntaram aos Estados Confederados. Aqui cabe uma breve contextualização da Guerra Civil Americana, que durou 4 anos, de 1861 até 1865. Havia 2 exércitos, o Exército da União, formado pelos Estados do Norte, e o Exército da Confederação, formado pelos Estados do Sul. Os Estados do Norte eram apoiados pelo governo federal e eram contra a escravidão. Já os Estados do Sul queriam se separar do governo federal americano e formar uma nova nação. Esses estados eram apoiadores da escravidão e queriam criar um novo estado agrário, onde a escravidão continuaria sendo legalizada e praticada. Dividido em 2 partes, a primeira parte do filme foca na luta entre as duas famílias durante a Guerra Civil. A primeira parte termina com o fim da Guerra Civil e o assassinato do presidente americano Abraham Lincoln. A segunda parte do filme começa com a ocupação do Exército da União nos Estados do Sul. E é aí que entramos nas partes mais controversas do filme. No filme, os soldados da União, que são os Estados do Norte, são negros. Todos retratados como homens preguiçosos, estúpidos e sexualmente agressivos contra mulheres brancas. Os atores que interpretaram esses soldados negros eram atores brancos, usando o blackface. O blackface era quando atores brancos no cinema e também no teatro pintavam seus rostos com graxa para parecerem negros. As interpretações em blackface eram normalmente feitas de maneira exagerada e ofensiva, com a intenção de retratar cidadãos afro-americanos como pessoas preguiçosas, malandras ou agressivas. Lamentavelmente,
Essas interpretações racistas eram muito comuns nos Estados Unidos durante o século XIX e início do século XX. Vale ressaltar que nós aqui na Lux Media somos firmemente contra o racismo, mas infelizmente o racismo foi uma realidade muito presente em nossa história e cresceu ainda mais ao ser glorificado no filme O Nascimento de uma Nação. Na parte do filme em que soldados afro-americanos ocupam a Carolina do Sul, eles agridem cidadãos brancos e fraudam eleições para que políticos negros ocupem posições de poder. Quando eles ganham as eleições fraudadas, políticos negros também tentam legalizar o casamento entre brancos e negros, que no filme é retratado como uma grande ofensa moral social. Nas reuniões do Congresso, políticos negros são retratados da maneira mais racista possível, onde eles ficam descalços no plenário enquanto bebem uísque e comem frango frito. Em uma das cenas mais famosas do filme, a irmã do protagonista e soldado confederado Ben Cameron é perseguida por um cidadão negro chamado Gus. A irmã de Ben se chama Flora, e ela encontra Gus quando a jovem caminha na floresta para buscar água para sua família. Gus persegue Flora com a intenção de violá-la sexualmente. Para proteger a sua virgindade, Flora pula de um penhasco, escolhendo a morte no lugar de ser violada por um homem negro. Em mais uma de suas interpretações extremamente racistas, o filme cria uma dicotomia entre a virtude da mulher branca contra a violência do homem negro. De um lado, temos a pureza branca e imaculada de Flora, e do outro, a corrupção do homem negro representado em Gus. Tanto que o nome da personagem ser Flora não foi nenhuma coincidência, pois o nome quer dizer flor. E para preservar a sua essência, Flora não permite ser deflorada. Quando o protagonista, Ben Cameron, encontra o corpo de sua irmã, ele decide vingar-se. Quando Ben vê um grupo de crianças brancas assustando crianças negras com um cobertor branco, fingindo que são fantasmas, Ben Cameron tem a ideia de criar um novo grupo, uma nova legião, que seria responsável por proteger mulheres brancas e salvar sua terra natal de toda a violência de cidadãos negros. Esse grupo é a Ku Klux Klan, conhecida como KKK nos Estados Unidos. No filme, a Ku Klux Klan é retratada como uma ordem cavalheiresca e heróica, com uma missão quase que divina de proteger mulheres brancas e salvar o Sul de toda a opressão negra. Como O Nascimento de uma Nação era mudo, o filme tem intertítulos, que é aquilo que você vê escrito na tela quando você assiste um filme desse tipo. A função do intertítulo é explicar a cena que não pode ser falada. No intertítulo que explica a criação da Ku Klux Klan, está escrito: os homens brancos foram despertados por um simples senso de autopreservação, até que finalmente nasceu uma grande Ku Klux Klan, o verdadeiro Império do Sul, para proteger o país sulista. Como símbolo de proteção da pátria contra invasores negros, a Ku Klux Klan é retratada como um novo império, e o nascimento dessa organização é o nascimento de uma nação. Ao formar a Ku Klux Klan, Ben Cameron e seus aliados vão atrás de Gus e o lincham em retaliação pela morte de sua irmã. Para mostrar que cidadãos brancos oprimidos finalmente se ergueram, Ben Cameron deixa o corpo de Gus na porta do novo governador negro da Carolina do Sul, Silas Lynch, que é retratado como o principal vilão do filme. Em retaliação pela morte de Gus, Silas prende o pai de Ben, ordenando que Ben seja entregue à justiça. Depois de aprisionar o pai de Ben, Silas cerca a casa da família Stonesman, que a esse ponto já se arrependeram de terem lutado pelo norte e de terem deixado os cidadãos negros entrarem na Carolina do Sul. Presente na casa está Elsie Stonesman, a mulher que Ben Cameron se apaixonara no começo do filme. Quando Silas Lynch pede a mão de Elsie Stonesman, Elsie desmaia de indignação. Depois que ela acorda, ela grita por socorro. Os gritos da donzela em apuros são ouvidos pelos cavaleiros da Ku Klux Klan, que galopam para resgatá-la. Chegando no local, Ben e sua legião de cavaleiros brancos derrotam Lynch e sua milícia negra, marcando a vitória final e o clímax do filme. O filme termina com um casamento duplo entre Ben Cameron e Elsie Stonesman e Phil Stonesman com a outra irmã de Ben, Margaret Cameron. No casamento, a figura de Jesus Cristo aparece, abençoando o casamento entre os dois casais, e a paz que agora reina sobre a Carolina do Sul. Como acabamos de ver, O Nascimento de uma Nação é um filme extremamente racista, glorificando a Ku Klux Klan como uma organização heróica e necessária para a paz, ordem e justiça social, quando na verdade a Ku Klux Klan foi uma das seitas mais sanguinárias da história. Sendo filho de um coronel do Exército Confederado de Kentucky, o diretor D.W. Griffith, infelizmente, acabou herdando muitos ideais racistas do pai. Embora por um lado o filme faça uma apologia cruel ao racismo, por outro lado, Nascimento de uma Nação foi o filme que mais revolucionou o cinema na época, pois o filme teve um impacto na indústria do cinema até hoje.
Muitas das técnicas que são amplamente usadas hoje foram criadas e estabelecidas por Griffith nesse filme. Griffith foi o criador do corte na cena e do plano de estabelecimento, duas técnicas que são amplamente usadas durante o seu épico de mais de 3 horas, para revelar e enfatizar o conflito dinâmico entre o sul e o norte, entre brancos e negros. Griffith corta durante a ação dos personagens, mostrando diversos ângulos e diversos pontos de vista na mesma cena, deixando a narrativa ainda mais envolvente. Para mostrar aonde a história se passa, Griffith usa longos planos panorâmicos de estabelecimento, como visto na cena de batalha da Guerra Civil, onde Griffith usou algumas centenas de figurantes que pareciam milhares de soldados. Para acompanhar o movimento dos soldados em batalha, Griffith move a câmera. Ao acompanhar o movimento da câmera, que segue o movimento dos personagens, o espectador se sente dentro da batalha, se movendo junto com os soldados, deixando a experiência cinematográfica ainda mais imersiva. Com cortes dinâmicos entre a ação dos personagens nas mesmas cenas, Griffith também corta entre as cenas adotando a montagem paralela, que corta entre duas linhas narrativas, fazendo com que várias histórias sejam contadas ao mesmo tempo. Por exemplo, durante a cena da batalha, Griffith corta para a família Cameron, rezando em casa, e depois de volta para a batalha, mostrando como a guerra estava afetando diversos personagens em diversos lugares ao mesmo tempo. Focando ainda mais no ator e atriz, Griffith usa o close-up, ou seja, quando a câmera se aproxima do rosto do personagem, revelando o estado de espírito e as emoções mais profundas de seus personagens, em meio a tanto conflito. Griffith escolheu os melhores atores da época para fazerem parte de sua obra. Ben Cameron foi interpretada por Harry B. Walthall, um ator de teatro, que depois se tornou uma das primeiras estrelas de cinema. Elsie Stonesman foi interpretada por Lillian Gish, uma das maiores lendas do cinema mudo. O Nascimento de uma Nação também foi o primeiro filme a ter uma cena filmada à noite, onde foi usada uma lâmpada de fósforo para iluminar a cena. Foi o primeiro filme a usar o fade-in, que é quando uma imagem é revelada a partir do escuro, e o fade-out, que é quando uma imagem começa a escurecer quando a cena encerra. Griffith também usou o formato circular em muitos planos, mais conhecido como plano de íris. Com esse novo formato, Griffith superou o formato rígido e quadrado da tela, para direcionar o nosso ponto de vista no sujeito. Griffith também usa o traveling, na cena que os cavaleiros da clã galopam para o resgate de Elsie Stoneman. O traveling é quando a câmera se movimenta em um trilho, acompanhando diretamente o movimento do personagem. Para revelar a passagem de tempo, O Nascimento de uma Nação também usa o dissolve entre as cenas, onde a segunda cena sempre revela as consequências causadas pela cena anterior, criando assim um fio cronológico na narrativa. O Nascimento de uma Nação também foi o primeiro filme a usar uma trilha sonora, onde Griffith contratou uma orquestra inteira para contar a história através da música. Como filmes na época eram mudos, as trilhas eram tocadas dentro das salas de cinema por uma vitrola, que ficava do lado da tela quando o filme passava. Muitas vezes, salas de cinema também tinham pianistas, violinistas e até mesmo cantores para dramatizar os filmes ainda mais. Com todas essas técnicas revolucionárias, todas reveladas em um único filme, Griffith mostrou que o cinema tinha capacidade infinita. Muitas dessas técnicas foram inventadas por ele, como o corte em cena, o plano de estabelecimento, a trilha orquestral. Já outras foram criadas por outros diretores. Como vimos nos episódios anteriores, o dissolve foi criado por Georges Méliès, o close-up por George Albert Smith, e a montagem paralela e os movimentos da câmera foram criadas por Edwin S. Porter, que foi o grande mentor de Griffith. Mesmo que muitas técnicas não foram criadas por ele, D.W. Griffith conseguiu juntar todas essas técnicas em um único filme e uma única linguagem, elevando o cinema para um novo nível narrativo. O magnata sul-africano e fundador do Getty Images, Jonathan Klein, até disse em uma entrevista que todos os filmes de hoje estão de alguma maneira ligados ao Nascimento de uma Nação, pois esse filme introduziu e estabeleceu todas as técnicas que são usadas hoje na indústria do cinema. Todo filme que assistimos hoje no cinema revela o cenário para mostrar aonde a história se passa. Todo filme corta em cena para mostrar diversos pontos de vista. E todo filme aproxima a câmera do sujeito para revelar as emoções do personagem. Tudo isso começou com o Nascimento de uma Nação, que uniu todas essas técnicas para contar uma única história. O Nascimento de uma Nação teve um efeito muito positivo para o cinema, mas teve o efeito oposto para a sociedade, gerando uma série de protestos por direitos civis e, ao mesmo tempo, uma série de crimes de ódio que dividiram a sociedade americana.
Com suas técnicas revolucionárias, O Nascimento de uma Nação conseguiu atrair grandes públicos em todos os Estados Unidos, pois em 1915 ninguém nunca havia visto um filme parecido. O filme atraiu mais de 50 milhões de espectadores nos Estados Unidos, e na época a população do país era de pouco mais de 100 milhões. A demanda pelo ingresso de cinema subiu tanto que o preço do ingresso subiu de 15 centavos para $2. Com todo esse público, estima-se que o filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias, que é o equivalente a 3,2 bilhões de dólares hoje. Cabe mencionar que o orçamento do filme foi de apenas 100 mil dólares, ou seja, 3,2 milhões de dólares nos dias de hoje. Com esse sucesso de bilheteria estrondoso e inesperado, muitos chamam O Nascimento de uma Nação de o primeiro blockbuster, embora o termo blockbuster só tenha sido criado décadas depois. Mas mesmo com o sucesso de bilheteria, O Nascimento de uma Nação gerou uma onda de controvérsias nos Estados Unidos que dividiram a sociedade americana. Em resposta a todo o racismo do filme, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, mais conhecida como a NAACP, organizou uma série de protestos para boicotar e censurar o filme. Fundada pelo ativista negro William Edward Du Bois e outros ativistas, a NAACP é uma organização dedicada a proteger os direitos civis de cidadãos negros, que na época lutavam contra políticas de discriminação e segregação, que no sul dos Estados Unidos ainda eram muito fortes. Com tantas exibições de O Nascimento de uma Nação, a NAACP acreditava que políticas racistas seriam ampliadas e cidadãos negros sofreriam ainda mais. Depois que Du Bois assistiu ao filme, ele o chamou de propaganda maldosa e ameaça pública contra a população negra. A secretária executiva da NAACP, na época, Mary Childs Nerney, disse o seguinte sobre o filme, abre aspas, o mal que esse filme está fazendo para pessoas negras não pode ser estimado. Eu escuto ecos desse filme em todo lugar que vou, e eu não tenho dúvida que era exatamente essa a intenção das pessoas que fizeram esse filme. Fecha aspas. Protestos foram feitos nas portas dos cinemas, demandando a censura imediata do filme. Por outro lado, apoiadores do filme entravam em conflito direto com os manifestantes, gerando diversas brigas violentas dentro da sala de cinema. Em uma das exibições, talvez um boato da época, é dito que um dos espectadores sacou a sua pistola para proteger a personagem Flora, na cena em que ela estava sendo perseguida por Gus. Se na época o filme já era considerado extremamente racista, imagine hoje. De um lado, o filme provocou diversos protestos do movimento negro, clamando por direitos civis. Mas por outro lado, o filme reacendeu as chamas de uma organização que já tinha sido abolida desde 1871. Em 1915, depois de ter sido exibido em diversos cinemas nos Estados Unidos, O Nascimento de uma Nação incentivou o renascimento da Ku Klux Klan. No Dia de Ação de Graças, no dia 25 de novembro de 1915, o pastor William J. Simmons e 15 de seus fiéis se juntaram em uma montanha na cidade de Atlanta, na Geórgia, e queimaram uma cruz, enquanto vestiam vestes brancas da Ku Klux Klan. A queima da cruz não era um ritual original da Ku Klux Klan de 1865. A cruz em chamas foi adicionada no filme como um elemento fictício, em referência a uma tradição escocesa medieval. Com essa primeira reunião na montanha, a segunda geração da Ku Klux Klan foi formada, atingindo mais de 4 milhões de membros em 1924, se tornando um dos movimentos políticos mais poderosos do mundo. Além de perseguir negros, a segunda Ku Klux Klan chegou a perseguir imigrantes, católicos, judeus e outros cidadãos brancos que se opunham às suas práticas brutais. Com esse renascimento e crescimento da Ku Klux Klan no Sul, políticas de segregação foram ampliadas e a violência contra a população negra acontecia sem punição, fazendo com que milhões de cidadãos negros migrassem para cidades no norte, como Chicago, Boston e Nova York. Além de ter tido uma forte influência na política do sul dos Estados Unidos, O Nascimento de uma Nação foi o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca para o presidente dos Estados Unidos, que na época era Woodrow Wilson. Ao assistir a obra de Griffith, Woodrow Wilson ficou maravilhado com todo o esplendor épico do filme. Alguns historiadores especulam que o presidente Wilson disse o seguinte depois de assistir o filme: o filme foi como escrever história com um raio. Não há dúvida que O Nascimento de uma Nação teve um impacto estrondoso na política, na sociedade e na cultura dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, esse filme é tido como a maior referência para a Ku Klux Klan e diversos outros movimentos racistas até os dias de hoje. Esse é o poder do cinema, capaz de influenciar o comportamento de milhões de pessoas. Infelizmente,
O Nascimento de uma Nação influenciou os piores comportamentos, ao glorificar o ódio, a discriminação e a intolerância. O episódio vai ficando por aqui e nos vemos semana que vem, no próximo episódio, onde falaremos sobre a história da animação. Qual foi o primeiro filme de desenho animado da história do cinema? Vamos descobrir no próximo episódio. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos vemos no próximo episódio sobre a história do cinema aqui na Lux Media, onde a luz do cinema ilumina a sua alma e onde você é uma estrela. Muito obrigado!